Esclareça suas dúvidas a respeito de direito de família com a advogada Karime Costa Lunga. É um prazer estarmos juntos novamente aqui no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família, na companhia da nossa querida anfitriã Cláudia. E hoje, que é uma data muito importante, que é o Dia dos Pais, é o domingo em que se comemora o Dia dos Pais, eu venho falar sobre um assunto que, na realidade, é uma certa continuidade do que nós iniciamos a abordagem na semana passada, que é a relação entre pais e filhos que não convivem, que não vivem diretamente no mesmo teto. E isso pode acarretar uma série de dificuldades para o desenvolvimento dessa criança e para o estabelecimento da relação entre pai e filho, se a maneira como os genitores administrarem não estiver focada no bem-estar da criança. Então, na semana passada, eu me lembro que eu comentei sobre as eventualidades em que existe inadimplência no pagamento da pensão alimentícia e que isso acaba resultando numa tentativa de dificultar a convivência entre pai e filho por aquele cônjuge que recebe os alimentos. Na maioria das vezes acaba sendo a mulher quem recebe os alimentos e se o marido é devedor, ou seu alimentante está em dívida, algumas vezes se vê que isso acaba estourando na relação com os filhos. Então eu relembrei que não se pode e principalmente não se deve procurar represálias a esse alimentante inadimplente, considerando a convivência com os filhos, independente do tipo de guarda, se for guarda unilateral ou se for guarda compartilhada. Deve-se sim ter em mente que a convivência entre pais e filhos que não residem sob o mesmo teto não é só um direito dos pais, é também um direito dos filhos. Isso se torna um dever dos pais, considerando que educar, dar auxílio moral, material, também faz parte, essas questões também fazem parte dos deveres do pai e da mãe no momento da criação dos filhos. E hoje, infelizmente, eu trago um assunto que tem sido muito recorrente quando se fala dessa dificuldade que surge do relacionamento entre pai e mãe e que pode acabar levando a uma dificuldade no desenvolvimento das crianças. Muito já se ouviu em todos os meios de comunicação, jornais, televisão, artigos doutrinários, sobre o tema da alienação parental, que acaba sendo uma interferência. E essa palavra me parece extremamente adequada. É uma interferência proposital de um dos genitores em relação ao outro no que diz com a convivência com os filhos comuns. E essa interferência é sempre com um caráter pejorativo, no sentido de desabonar a figura do outro genitor, no sentido de desqualificar as suas atitudes, no sentido de minar a convivência entre pai e filho, sempre de alguma forma velando a realidade, inclusive o real comportamento e o caráter daquele pai que não mora sob o mesmo teto com o filho. Ora, hoje, sendo Dia dos Pais, infelizmente, tem muitos pais que não estão tendo a possibilidade de conviver com seus filhos e há casos em que isso tudo fruto de atos de alienação parental. E nós podemos trazer exemplos como uma mãe que diz que o pai bateu no filho, ou o próprio pai, que muitas vezes também faz essa alienação em relação à figura materna. Porque é preciso que fique bem claro, é muito importante que fique bem claro, que a alienação parental, quando praticada, não tem qualquer ligação com pensão alimentícia, com pagamento de pensão alimentícia. A alienação parental, ela pode ser praticada por qualquer um dos genitores em relação à figura do outro genitor, seja no sentido de inventar mentiras sobre a convivência entre todos, no sentido de desmoralizar o outro genitor e tudo isso, infelizmente, sem levar em consideração os efeitos que acabam sendo causados nas crianças. Isso não quer dizer que não existam casos em que, de fato, o comportamento de um dos genitores
cause espanto, leve a uma maior reflexão para saber sobre a convivência, a possibilidade de convivência entre esse núcleo familiar. Mas hoje eu venho me focar efetivamente naqueles casos em que são alegações desmedidas e infundadas. Nós temos que ter em mente, quando eu digo nós, é nós no sentido de comunidade, de população e principalmente mães e pais de crianças pequenas. Então, nós temos que ter em mente que os nossos filhos estão em fase de formação e de desenvolvimento e precisam sim da figura paterna, da figura materna, e não se pode fazer ou procurar evitar com que essa convivência ocorra, seja por ciúme, seja por despeito, seja lá pela razão que for. O legislador, desde o ano 2010, criou uma legislação específica para acolher a alienação parental e impondo sanções no sentido de fazer com que não ocorram esses atos. Nem sempre se consegue, mas hoje o meu recado aqui é um grande abraço para aqueles pais que injustamente estão sendo impedidos de conviver com seus filhos, na esperança de que isso se ajeite e se resolva com a maior brevidade possível. Quem sabe no Natal estaremos juntos aqui novamente conversando e com uma boa notícia para trazer que denote a convivência harmônica entre essas pessoas, esses membros que formaram uma única família, um único núcleo há algum tempo e hoje acabaram se destacando em dois. Muito obrigada a todos, feliz Dia dos Pais, tenham um bom dia, fiquem bem e até a próxima semana.